24 de dezembro e só se fala de uma coisa, e não é do pronunciamento do Lula, é da cirurgia que Bolsonaro vai fazer. E nesse vídeo a gente vai entrar nos mínimos detalhes como isso está afetando o mundo da política, pressionando Alexandre de Moraes com todo esse escândalo do Banco Master e toda essa conjuntura política obrigando o Centrão a se mover rápido antes que perca a vez de indicar o vice. Meu nome é Carlos Stefan, eu sou arquiteto de narrativas e especialista em campanhas políticas. Então vamos começar. Bolsonaro está apto e fará cirurgia no dia de Natal, às 9 horas, diz boletim. Todo mundo acompanha, sabe do caso do Bolsonaro, depois do atentado que ele sofreu lá, do Adélio, na campanha de 2018, ele vem sobrevivendo. É realmente um bravo herói, vem sobrevivendo aí e agora ele está com essa hernia e precisa fazer essa operação. Não digo que foi uma questão humanitária por parte do STF, do Alexandre de Moraes, o ministro. Eu acredito que ele está realmente com o na mão, porque se acontecer alguma coisa com esse cara, se esse cara não sobreviver à cirurgia ou se ele tiver complicações, as eleições serão impactadas com isso. E será praticamente um WO. Acredite você ou não, seja você de direita ou de esquerda, isso acontecerá. E também no dia de hoje nós vamos ter o pronunciamento em rede, cadeia nacional do Lula. O que ele vai falar? Nada com nada. Ele vai enrolar de novo todo mundo, vai falar que foi um ano de plantação, que no próximo ano vai ser um ano de colheita. É um roteiro de cemitério maldito ou, sei lá, aqueles filmes de terror dos anos 90. Mas não é só a CNN que está relatando, é todo o noticiário da internet e da mídia convencional. Nós temos aqui a Agência Brasil, que também publica: Jair Bolsonaro é internado para ser submetido à cirurgia nesta quinta-feira. Na Veja também, Bolsonaro fará cirurgia de emergência neste Natal, entenda o motivo. Na Folha de São Paulo, existe aqui uma matéria que tem a ver um pouco com isso, ela presta para o Bolsonaro, pessoas na frente do hospital onde ele passará por esse procedimento cirúrgico. Nós temos aqui uma seguidora, né, que está ali ajoelhada orando pela vida do presidente. Mas nós temos isso daqui também, olha aqui. Espera aí. Travou, isso acontece. Olha isso daqui, ó. Mais de 74% das pessoas, a polarização atingiu 74% dos brasileiros. E tem gente que acha que o Centrão decide. Centrão é bom pro tempo de TV. É bom porque, às vezes, eles têm algumas, digamos assim, mais facilidade em transitar para os dois extremos. Mas o Centrão não tem voto, tem articulação e muito forte. No Globo, Bolsonaro está pronto para a cirurgia que deve durar de 3 a 4 horas, diz médico. Nas últimas horas, o noticiário ele tem sido aí praticamente infestado de matérias relacionadas ao escândalo do Alexandre de Moraes com relação àquele caso do Banco Master, que envolve a sua esposa, que envolve agora a Globo e todos os setores agora de mídias parece que estão, de uma certa forma, fazendo força para derrubar Alexandre de Moraes. Surpreendentemente, alguma coisa aconteceu para que nós chegássemos a esse ponto. Mas a matéria de hoje, a grande notícia de hoje, eu acho que essa, para aquelas pessoas que realmente torcem por um Brasil melhor, é Bolsonaro e a sua cirurgia. A gente torce demais que Bolsonaro consiga passar super bem sobre essa cirurgia e que ele consiga se recuperar, porque o Brasil precisa dele. Vamos ouvir aqui um pouco sobre o que o jornal, o Globo News, fala sobre essa cirurgia. Exatamente, Camila. Hoje aconteceu então a internação. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco aqui nesse hospital que fica na Asa Sul, em Brasília, para poder ser submetido aos exames pré-operatórios. Isso já apareceu no pedido da defesa. A defesa pediu que ele fosse internado hoje para poder fazer então esses exames antes da cirurgia e que amanhã ele seja submetido a essa cirurgia para poder tratar essa hérnia inguinal bilateral. Esse pedido da defesa ele foi aceito pelo
ministro Alexandre de Moraes, que liberou, então, que acontecesse essa internação. Ele também colocou, o ministro, na sua decisão, alguns requisitos que têm que ser cumpridos durante esse período de internação. Um deles é a questão do reforço do policiamento feito pela Polícia Federal aqui dentro do hospital. Ele colocou que tem que ter, no mínimo, 2 agentes da Polícia Federal para ficar ali na porta do quarto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento aqui agora, policiais militares estão deixando o hospital, eles que fizeram a segurança para poder trazer o ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal até aqui o hospital, onde ele vai passar por esse procedimento. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele colocou na decisão esse reforço do policiamento, aí que a Polícia Federal vai decidir como é que isso vai ser feito, mas exigiu no mínimo 2 agentes em frente. Além disso, ele proibiu que qualquer pessoa entre com celulares ou dispositivos eletrônicos para evitar algum tipo de comunicação dentro do quarto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro, dispositivos médicos, ele diz que estavam liberados para poder fazer, então, o tratamento do ex-presidente. Essas foram algumas das regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Além disso, ele tratou também a respeito da questão das visitas. Ele determinou que a acompanhante oficial do ex-presidente vai ser a esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Isso foi pedido pela defesa. Inicialmente, a defesa pediu que Michele fosse a acompanhante principal, que também fossem nomeados como acompanhantes secundários. A gente já viu bastante, não dá para ver muito, né, a Globo, mas causa estranheza agora, né? Ver que a Globo agora se diz solista, né, com relação à derrubada, né? Um ataque agora, uma missão derrubar o Alexandre de Moraes, que todos nós sabíamos que cedo ou mais tarde esse seria o seu final. Olha como o Bolsonaro é um gênio. Há poucos dias depois da sua condenação sumária por parte do Supremo, Bolsonaro ele não cedeu às pressões do Centrão ao querendo que indicasse Tarcísio de Freitas. Tarcísio se mostrou nos últimos tempos um player suspeito, batendo palma no SBT pro Moraes, rindo com Lula, dando tapinha nas costas, mas não é só isso. Já de algum tempo a gente sabe que Tarcísio não é um player confiável, mas está sentado na cadeira de governador graças a Bolsonaro. Bolsonaro não cedeu às pressões de Tarcísio e manteve a palavra com o seu eleitorado. E a indicação para Flávio Bolsonaro foi a melhor indicação que ele poderia ter, porque com certeza Flávio não vai trair o seu pai. E agora, com essa investida, só sobrou praticamente a investida do Centrão, de indicar o vice. E eu já falei sobre isso, e vocês podem ver no card aqui em cima um vídeo que eu gravei ontem sobre Kassab tentando emplacar Zema como vice de Flávio Bolsonaro. Eu acho que é importante a indicação de Zema. Eu acho que deveria ser uma mulher. O Flávio acha que também deveria ser uma mulher, mas já que não temos uma player agora no momento, Zema é um ótimo nome. E o porquê? Zema é governador do estado de Minas Gerais, um estado determinante para as eleições presidenciais. E faz divisa com o Nordeste. Então, entre Zema, que é do Partido Novo, sim, não tem um tempo de televisão, mas o PL terá muitos partidos coligados e isso se estenderá. O partido já tem um tempo de TV legal e vai com os outros partidos somar isso no majoritário. Mas tendo o Zema como seu vice, essa comunicação com o Nordeste fica mais fácil. Zema é um governador com alto índice de aprovação, testado e leal a Bolsonaro. Muito importante, Zema foi leal o tempo todo com o Bolsonaro. Obviamente, algumas frases aqui, outras, mas Zema sempre se comportou do lado do Bolsonaro e apoiou o Bolsonaro na sua reeleição. Já Ratinho, ele tem, sim, a sua importância, mas percebam que o sul do país não tem a importância no sentido da indicação, porque todo mundo ali no sul vai votar no Bolsonaro. É difícil no sul do país, vamos votar no Lula. Não vai acontecer isso. Então, com Ratinho ou com Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, tanto faz, porque o voto vem do Bolsonaro. Agora, no caso de Minas Gerais, não, porque Minas Gerais é um estado estratégico. Então, trazer Zema para a vice de Flávio Bolsonaro foi muito assertivo. E eu tenho certeza que no momento que Bolsonaro
pensou em indicar o nome do seu filho, Flávio Bolsonaro, à candidatura de presidente da República, ele acertou. Ele sabia que ele estava dando um nó no Centrão e o Centrão teria que indicar aquele que é mais compactuado com ele. Então, claramente, tipo, se fosse Eduardo Leite, não seria aceito. Eduardo Leite não tem condição nenhuma e não tem voto algum, inexpressivo. No caso de Ratinho, está como governador num estado que é fantástico, o estado do Paraná redondo, ok. No entanto, eu acredito que Zema está dentro de uma localização mais estratégica. Por competência, todos esses têm sua competência, mas em termos estratégicos do momento, Zema é o melhor nome. Bom, hoje vai ser feito lá o pronunciamento do Lula, vai ser aquela coisa mentirosa, mas todo mundo está de olho na cirurgia de Bolsonaro que vai acontecer amanhã. E a gente espera que ele seja abençoado, que tudo corra muito bem, principalmente na sua recuperação. E agradecemos muito esse momento que Deus está nos dando de poder, tudo está se encaixando, o universo está se voltando ao normal, as coisas estão sendo reveladas, esses escândalos que estão surgindo, questão do Alexandre de Moraes, questão do filho do Lula, greve nos Correios e até mesmo a aprovação da isometria no Congresso e no Senado, com o veto do Lula, vai ter sim retaliação do governo norte-americano. O acordo que deve ter sido feito pode ter sido dentro dessas linhas. Olha, nós retiramos sim as sanções de Alexandre de Moraes e vocês vão aprovar sem nenhum veto. Foi aprovado. Se Lula vetar, obviamente vai ter alguma retaliação, eu acredito muito que vai ter alguma retaliação. Só que no meio tempo disso, aconteceu o quê? O escândalo do Banco Master. Ninguém poderia imaginar. Ou seja, agora Lula não pode voltar, porque se voltar atrás do acordo, vetando, o voto de Minerva será do Congresso. E com certeza o voto do Congresso será a favor. Já no caso de Alexandre de Moraes, agora as explicações dele vão muito mais além, porque há um esforço, sim, agora, do próprio governo de derrubar Alexandre de Moraes. Eles entenderam que a polarização é a única possibilidade de sobrevivência do PT, se é que existe. Agora, a questão que fica é a seguinte: bom, se Alexandre de Moraes cair, Bolsonaro conseguir se restabelecer, Flávio voando nas pesquisas do jeito que está, será mesmo que nós teremos eleições limpas? Isso daí é um bom tema para o próximo vídeo. Eu agradeço demais vocês que tiveram até aqui esse final. Desejo para vocês um excelente Natal, um próspero Ano Novo, que as nossas vidas sejam abençoadas pelo Senhor Jesus e que no ano de 2026, não somente as nossas vidas, mas a vida de todo o Brasil seja muito melhor. Deus abençoe o Brasil.